Boa noite, queridos irmãos. É sempre uma alegria poder estar com vocês, poder compartilhar um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre os seus ensinamentos e sobre a nossa evolução espiritual. Então, nesta noite, para refletirmos, vamos iniciar com uma mensagem do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, que nos diz o seguinte: Jesus para o homem. O Mestre desceu para servir, do resplendor da escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo ao servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos ao prisioneiro das sombras, de celeste pastor à ovelha oprimida, de poderoso trono à luz do martírio, do verbo santificante ao angustioso silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se, apagou-se para que os homens se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizestes por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino. Então, iniciamos essa mensagem falando sobre Jesus, Ele que é o nosso governador, Ele que é o nosso guia, Ele que é a nossa luz. E é sobre Ele que falaremos um pouco hoje, né, para refletirmos e trazermos consciente ao nosso dia a dia as suas ações para tentarmos realmente praticarmos em nossa vida o seu exemplo, né? Então, para iniciarmos a nossa reflexão dessa noite, vamos, no caso, falar um pouco sobre a questão do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é sempre a base dos nossos estudos. Então, os irmãos que tiverem, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, no seu item 3, que fala sobre o homem de bem. Então, muitas pessoas nos questionam e nos perguntam, tá, mas como que eu vou saber se eu estou fazendo o que é correto, o que realmente Deus quer de mim? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz esse texto maravilhoso que faz com que a gente possa estar refletindo e avaliando os nossos próprios atos para saber se estamos sendo realmente homens e mulheres, né? Quando a gente fala homem, a gente fala a questão da humanidade toda, mas se estamos realmente sendo homens de bem, né? E como que a gente pode, né, se questionando, como que a gente pode se verificar, né, se estamos cumprindo verdadeiramente a lei de justiça, de amor e de caridade, né? Então, interrogando a nossa própria consciência, avaliando nossos próprios atos, pensando se eu estou fazendo, né, para o meu próximo aquilo que eu desejo que o meu próximo faça para mim, né? Então, o verdadeiro homem de bem, ele é aquele que cumpre a lei de justiça, cumpre a lei do amor, cumpre a lei da caridade deixada por Deus. Mas se a gente não conhece essa lei, né, e cresceu com alguns hábitos
que a gente recebe dos nossos familiares, né, dos nossos pais, a gente acaba achando que aquilo que a gente está fazendo é o correto, né? Por isso, queridos irmãos, da importância da gente estudar, da gente conhecer, né? E hoje a gente vai conhecer um pouco da vivência desse Jesus quando esteve aqui na Terra, deixando muitos exemplos, né? Muitos ensinamentos. Então, o que é Evangelho? Evangelho é ensinamentos de Jesus, e é isso que a gente precisa aprender para a gente poder realmente avaliar se estamos cumprindo, né, verdadeiramente com a lei de Deus, né, com essa lei de justiça, de amor e de caridade, né? Então, podemos nos questionar também, né, que a maioria dos homens tem fé em Deus, né? A gente tem fé em Deus, né? E tem muitos, de forma geral, que são descrentes, né? Que se dizem não acreditar num ser superior, num ser criador, num ser que é pai, né? Então, o que acontece, né? Não, a maioria das pessoas, ela cultiva uma fé, mas uma fé superficial, né? Uma fé que não é legítima, né? Que não tem um raciocínio lógico, que não tem uma explicação, uma compreensão real de tudo isso. Então, é como se fosse uma fé imposta, uma explicação imposta, né? E a doutrina espírita, ela vem nos trazer essas respostas que muitas vezes nós procuramos e não encontramos, né? Então, aí a gente vai entendendo as coisas, os nossos sofrimentos, os nossos obstáculos, as provas que nós passamos nessa vida, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades em família e assim por diante, né? Então, a fé em Deus e a fé no futuro faz o homem colocar os bens espirituais acima dos bens temporais, dos bens da terra, né? E assim, elevando o nosso pensamento, buscando esse conhecimento, a gente vai tendo clareza, né, dessa verdadeira lei, né, de justiça, de amor e de caridade. Tá? Outro questionamento que nos traz esse texto, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, no item 3, o homem de bem, é por que o sentimento de caridade e amor ao próximo estão incluídos entre as qualidades do homem de bem, né? Por que para ser um homem de bem eu preciso, né, estar atuando todos os dias da minha vida com amor e caridade, né? Então, o exercício da caridade impulsiona o homem a pensar nos outros antes de pensar em si. Essa prática propicia o desenvolvimento de todas as demais qualidades que distinguem o homem de bem, né? Então, se nós tivermos em nossa vida, né, em todos os atos do nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa convivência em sociedade, atos de amor, atos de caridade, assim seremos homens de bens, mulheres de bens, uma humanidade melhor. Outro questionamento que nos traz esse texto é o seguinte: se o homem é bom, humano e benevolente apenas para o grupo de pessoas, ele é um homem de bem? Então, ele pergunta: eu convivo na minha família e eu faço tudo o que é de bom para a minha família, claro, é minha responsabilidade, estão mais próximos de mim, né? Mas ele questiona: só fazendo o bem para os membros da minha família, será que eu estou me tornando um homem de bem? Né? E o Evangelho, ele nos responde, ele diz assim: não, pois o homem de bem age sem distinção de classe social, raça ou crença, porque em todos os homens vê irmãos seus, né? Então o próprio Cristo, né, na cruz disse para Maria: eis aí teu filho, né? E para João: eis aí tua mãe.
E nesse momento, Jesus deixa claro que nós somos todos os irmãos, né? Sem distinção de raça, de cor, de religião. Então, se eu dispenso o bem, a minha atenção, o meu amor, a minha caridade para aqueles que são membros da minha família, que é a minha obrigação, né? Porque se eu estou nesse círculo familiar, eu tenho que fazer de tudo para ajudar no crescimento dessa família, mas também nas outras famílias, né? Então, eu tenho que dispensar também do meu tempo para ajudar o meu próximo, né? Em todos os atos do meu dia a dia, né? Outro item aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: os homens que cumprem suas obrigações sociais são homens de bem? Segundo o julgamento dos homens, sim. Nem sempre, no entanto, perante Deus. A educação humana que não tenha suporte no Evangelho é um verniz que desbota a menor contrariedade, tornando homens cultos e bem vestidos em feras humanas. Então, muitas vezes, perante a sociedade, você vê uma pessoa e diz: nossa, como ela é uma pessoa de bem, né? Uma pessoa bem vista pela sociedade, né? Mas muitas vezes no âmbito familiar isso não acontece, né? Então a gente deve deve retirar os véus, né? E deve ser a mesma pessoa em todas as situações, né? Ou seja, praticar a lei de amor e de caridade em todos os momentos. É claro que, sendo humanos, né, meus queridos irmãos, há momentos na vida que a gente, como diz, perde o sentido, se irrita e tudo mais, né? Mas a gente sempre deve ter serenidade de pensar, de refletir, de respirar fundo, de contar até 1551, para a gente possa retornar desse momento em que a gente se irritou, né? Porque, como falei, humanos que somos, temos esses dias que a gente não está muito bem, mas a gente deve não deixar, né, que isso vire uma constante em nossos dias, né? Então, outro questionamento importante desse trecho do Evangelho, que é a pergunta: qual o caminho para sermos homens de bem? Né? Vocês já se fizeram essa pergunta? Hein? Qual é o caminho para você ser um homem e uma mulher de bem? Sair dessa situação que você está e se tornar uma pessoa melhor. Né? Porque a gente deseja muito um mundo melhor, uma cidade melhor, um relacionamento melhor, uma vida melhor. Mas e eu? O que eu estou fazendo para me tornar um homem de bem, uma pessoa de bem, um espírito de bem, um ser melhor, para que esse planeta também se torne, né, um planeta melhor? E o Evangelho diz assim: o Evangelho de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, o Evangelho aqui nos traz Jesus, esse ser sublime, esse espírito de elevada envergadura, esse anjo maravilhoso, que é o governador do planeta Terra, que é o nosso exemplo, que é a nossa bússola, o nosso guia, aquele que todos devemos seguir no nosso dia a dia. Só que o que acontece inúmeras vezes, queridos irmãos? A gente fala de Jesus, a gente fala que a gente deve copiá-lo, né? Que a gente precisa seguir os seus atos, os seus exemplos deixados, né, há 2020 anos atrás, da data do seu nascimento, né, e no período que ele evangelizou, que ele esteve aqui. Mas o que acontece? Né? A gente não se dispõe a estudar sobre esse Jesus e realmente conhecer os seus atos. Porque como que a gente vai seguir exemplo, né, de alguém ou de algo que a gente não conhece? E a gente, inúmeras vezes, não abre a nossa Bíblia dentro de casa, né? Lá no Novo Testamento, onde ele conta, né? Onde Mateus, Marcos, Lucas foram passando assim de geração em geração os ensinamentos que eles aprenderam, e posteriormente a Bíblia foi escrita.
né? Então, esses evangelistas deixaram muitas e muitas, né, da parte da história da vida de Jesus, onde ele deixa ensinamentos para nós e onde ele mesmo pratica esses ensinamentos, ou seja, tem esses atos de amor e caridade para nos deixar como exemplos, né? E então eu fui buscar alguns desses trechos dentro da Bíblia para que a gente possa também aprender um pouco mais sobre esse Jesus que a gente tanto fala, né? E eu me lembro do tempo que eu fiz catequese, né? Dos ensinamentos que eu tive naquela época e o quanto esses ensinamentos foram importantes para que eu pudesse conhecer esse Jesus, para que eu pudesse admirar esse Jesus e tentar também no meu dia a dia colocar em prática os seus ensinamentos, né? Então, vamos buscar alguma coisa sobre Jesus e saber o que ele quer nos dizer na noite de hoje, né? Então, lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 16, tá? São pequenas frases, né? Mas que têm um significado enorme. Vamos lê-la, então. Vamos falar sobre as mãos de Jesus, né? Então, o que Jesus falava sobre as mãos, o que Jesus fazia através das suas mãos, né? E Marcos nos diz: em seguida, tomou as crianças nos braços e impôs-lhe as mãos e as abençoou, né? Então, olha que maravilhoso o ato de Jesus, abençoar as crianças. E nós, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para seguir esse exemplo de Jesus em abençoar as crianças? Nós que somos pais, que somos mães, levar as nossas mãos, abençoar os nossos filhos, ajudá-los, né? Segurar a sua mão e ajudá-los a progredir, a ser seres melhores, a evoluirmos nesse mundo, né? Então, como é bom a gente receber uma criança, né? A criança tem aquela alegria, aquele vigor, aquela disposição e elas precisam sim da nossa mão, da nossa bênção, assim como Jesus fez quando aqui esteve, né? Falando então um pouco mais sobre Jesus em Lucas, né? Também falando das mãos de Jesus. Então a gente vai falar sobre mãos, sobre pés, sobre olhos, sobre esses ensinamentos que Jesus deixou, né? E lá em Lucas, o que Lucas no capítulo 4, versículo 40 nos traz, né? Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Eu sei, queridos irmãos, que muitas vezes as palavras da Bíblia elas nos chocam, né? Porque você deve se pensar, tá, mas como que eu não sou um espírito tão elevado como Cristo, como é que eu vou impor as mãos e vou curar alguém, né? Mas o que o Evangelho de Lucas quer nos trazer aqui? Que não é simplesmente que a gente tenha que pôr as mãos, né, e curar, mas com pequenos atos de nossas mãos de ajuda, levando um alimento, levando um agasalho, levando um conforto, ajudando essa pessoa a se locomover, um carinho. Então as nossas mãos são abençoadas e Jesus mesmo disse, né? Tudo que eu faço, vós também podeis fazer, né? Mas nesse caminho que estamos evoluindo, vamos um dia sermos tão elevados como Cristo, mas temos que ter paciência e começar a nossa prática hoje, né? Então, utilizar dessas mãos abençoadas que Deus nos deu para a prática do bem, do amor, do auxílio ao nosso próximo, assim como Jesus fez. Nunca utilizar as nossas mãos para algo que venha a prejudicar o nosso próximo, sempre o auxílio. Falando então na questão dos pés, né? A gente vai falar muito pés, mãos, olhos, para a gente lembrar, assim, ligar essa parte física de Jesus, né? Como humanos que somos encarnados, a gente muitas vezes precisa dessa parte material para a gente conseguir sentir, né? Que a gente só consegue utilizar os 5 sentidos que ainda temos, né? Então, Isaías, no seu capítulo 52, versículo 7, ele fala de Jesus, né? Com relação aos pés de Jesus, diz assim:
Quão famosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz o Sião, o teu Deus reina. Né? Então aqui ele fala tanto, né, do ouvido, né, dos pés. Então ele nos faz um chamamento, na realidade, nessa passagem de Isaías, né, que a gente deve sair em função de levar a boa nova, de levar a paz para todos, né, todo mundo, na nossa convivência, em todos que desejarem receber essa paz. Então, quer dizer, não podemos ficar inertes, queridos irmãos. Devemos sair como Jesus a pregar, a levar a boa nova, a levar uma mensagem de amor a todas as pessoas. Né? E outra passagem que é assim de sublime exemplo, né, que Jesus nos deixou, que eu acho maravilhosa, é a do lava-pés. Né? Então, quem já leu esse texto na Bíblia vai relembrar agora, né? Para quem não leu vai conhecer, e ele é maravilhoso, né? Então, Jesus estava a ceiar com seus apóstolos, né? Então ele tira uma túnica, né, que usava naquela época, né? E ele chega até os pés dos seus discípulos, né? E começa a lavar os seus pés e enxugar os seus pés, né? Então, quando ele chega a Simão Pedro, né? Simão Pedro diz: Senhor, vai lavar os meus pés? Né? E Jesus diz: Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Então, Pedro diz: Não, nunca lavará os meus pés. Né? Então, quer dizer, Jesus naquele momento estava fazendo um ato, né, de humildade, né, porque aquele que não lava o pé do seu próximo não é digno que seja lavado os seus pés. Então, aquele que não ajuda o seu próximo não é digno de ser ajudado. Né? Então, eu tenho que fazer ao próximo aquilo que eu quero para mim. Né? Então, se Jesus queria, né, que fosse lavado os seus pés, ele teria que dar o exemplo. Então, olha que maravilha de exemplo Jesus nos deixou, né? Que maravilha de exemplos que cada um de nós deve seguir, né? Então, devemos sim fazer a exemplo de Jesus nessa parábola, né, do lava-pés, né? Lavar os pés dos nossos semelhantes, né? E falando um pouco sobre os olhos de Jesus, né? Então, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 41, o que nos diz? Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Então, aqui, nessa passagem de Lucas, né? O que Jesus quer nos dizer? Ele está nos dando um puxão de orelha, né? Mas sempre com aquela delicadeza, com aquela sabedoria, com aquele amor, né? Dizendo, por que eu me preocupo, né, com o que o outro está fazendo, se eu tenho que dar conta a Deus daquilo que eu estou fazendo, né? Então, ao outro, né, a gente deixa fazer aquilo que ele achar conveniente, mas a mim eu devo cobrar, a mim eu devo ser melhor, a mim, né, mesmo que eu devo crivar, né, a exemplo de Jesus, será que eu realmente estou fazendo aquilo que eu devo fazer? Né? Então, também aqui, outro exemplo de Jesus muito importantíssimo para a nossa vida. Né? E mais um textinho, então, do Novo Testamento, lá em Hebreus 4,13, nos diz assim: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Né? Então, por muitas vezes, a gente às vezes faz coisas que a gente não contaria para ninguém, né? E a gente pensa que essas coisas estão ocultas a Deus. Né? Então, nesse trecho aqui, ele deixa claro que nada está oculto. Então, tudo que a gente faz, a gente vai ter que prestar conta.
Então, a partir do momento que eu sei, né, que eu tenho conhecimento, que eu estudei aqui hoje, né, através desses trechos que Jesus nos deixou, eu sei o que é ser um homem de bem. A partir desse dia, eu tenho que tomar uma decisão e começar a mudar os meus atos, né? Porque mais tarde esses atos serão prestados conta, né? E quando a gente deixar este planeta e chegar perante Deus, o que a gente vai dizer? Na realidade, ele já vai saber, né? Ele vai passar uma tela muito grande com todas as nossas vivências e vai dizer, ó, né? Aqui você não foi verdadeiramente um homem de bem. Aqui você não cumpriu com a lei da justiça, de amor e de caridade. Aqui você não fez aquilo que deveria fazer. Né? Então, queridos irmãos, essa é a reflexão que eu tinha para essa noite, essa reflexão assim de saber distinguir o que é um homem de bem, seguir, conhecer, queridos irmãos, abram a sua Bíblia na sua casa, leiam o Novo Testamento, conheçam esse maravilhoso Espírito chamado Jesus, sigam os seus exemplos, que com certeza aquelas atribulações de suas vidas, elas virão sim, né? Porque precisamos aprender, mas elas serão transpostas com mais facilidade, né? Com menos dor e assim por diante. Então, eu espero ter ajudado vocês nessa noite com essas palavras e vamos seguir então para o nosso encerramento, né? Com uma oração e também vamos colocar do lado do nosso meio de utilização, né? Para assistir essa palestra dessa noite, um copo de água, se preferirem colocar, né, um copo, uma jarra, para cada membro da família, que aí a gente coloca em cada uma delas as necessidades de cada um, para vocês irem tomando durante a semana, né, e reforçando esse físico e esse espírito também, né. Então, neste momento, queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e vamos pedir, né, a Bezerra de Menezes, este médico caridoso que aqui na Terra esteve, para que ele também nos auxilie com sua equipe espiritual para a bênção da nossa água. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, que te reconhecem o dispensário fiel e prudente, faze divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai sobre a água, sobre a mesa, todos os lenitivos necessários para o bem-estar do corpo físico e espiritual daqueles que os tomarem. Derrama, Senhor, sobre a terra toda sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Boa noite, queridos irmãos, e que assim seja.